Mas eu acredito que esse dia foi separado para que a gente pudesse parar um pouquinho e refletir. Quero assim agradecer também todos que mandaram mensagem, irmãos. Não consegui falar uma coisa para vocês. Eu lembro de uma vez que eu estava ainda em outro ministério e veio uma pastora até a mim e eu tinha trauma de ser mãe, né? Trauma, era louca não querer ser mãe. E eu lembro quando ela veio até a mim, ela colocou a mão na minha barriga e falou assim. Quando ela falou assim, vai ser mãe, eu já falei, quase eu falei, tá repreendido Jesus. E ela falou dessa forma para mim, ela falou assim, você será mãe de multidões. E se eu não queria ser mãe de um filho meu, ainda mais do filho dos outros, né? Mas as coisas vão caminhando. E hoje eu sei que muitos mandaram mensagem para mim. E hoje eu falo uma coisa para vocês. Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu não tenho filho espiritual somente no Jardim São Paulo. O Senhor tem feito... Eu tenho muitos filhos onde eu tenho passado. E eu lembro pela manhã, quando eu falei assim, eu não vou conseguir responder todo mundo. Né? Ainda o pastor falou assim, faz uma mensagem e manda. Eu não gosto, irmãos, de fazer aquelas mensagens feitas e sair enviando para todo mundo, né? Quando eu estiver no culto, eu agradeço a cada um que mandou mensagem, que Deus abençoe a vida de vocês, amém? Que o Senhor venha, né, retornar o carinho de vocês sobre a minha vida, amém? Glória a Deus. Esse dia, olha, irmãos, eu não sei se é a idade que está chegando, né? A gente está ficando velhinho, mais experiente, e a gente vai se emocionando com algumas coisas. Esses dias das mães para mim tem sido assim algo muito novo, né? Eu acho, irmãos, eu já falei para vocês assim que eu odeio futebol, né? Não gosto de futebol, não gosto mesmo. E o meu filho, eu tive que jogar futebol na quadra com meu filho. E na hora que ele veio falar para mim, eu falei assim, não vou, você tá doido? Eu não vou. Só que o rostinho dele, o semblante dele caiu de uma forma. Caiu, eu pensei, refleti, né? Falei assim, eu vou pagar esse mico. Pense no mico, irmãos. Mas foi assim, algo assim que Deus encheu meu coração. Porque o Senhor, irmãos, Ele nos dá oportunidades. E nós temos que aproveitar essas oportunidades. Aproveitar, irmãos, onde cheguei na escola, eu gosto de compartilhar, cheguei na escola do Natan, misericórdia, só foi choro, acho que estão falando assim, mas por que essa mulher chora tanto? Porque o Senhor me deu a oportunidade. É algo tão lindo, então aproveita a cada oportunidade, né? A gente, né, não sei, a gente como mãe, muitas vezes a gente falamos assim, eu, né, na minha casa, quando eu tô brava, eu falo dessa forma, deixa, você vai ver, quando eu morrer, aí você vai ver. Quando eu morrer, aí você vai ver se você vai me achar. Eu tenho essa mania de falar isso, né? Mas nós esquecemos que um dia nossos filhos também vão crescer e vão embora. Vai ter momentos que nós vamos procurar e eles não estarão mais com a gente. Então, o Senhor, Ele dá oportunidades. Aproveita essas oportunidades. Muitas vezes nós como mãe, nós achamos que só os nossos filhos, não. Eu tenho uma filha abençoada, que eu nem sei cadê ela. Ali, ó. Essa minha filha, ela é abençoada demais, irmãos. Ela é meia esquecida, sei lá o que acontece. E às vezes ela some do mapa. Some do zap, some de tudo. E eu falo, misericórdia, cadê essa menina? Aí eu falo, oi, tá viva? Bom dia. E muitas das vezes nós achamos, só porque nós somos mãe, é ela que tem que mandar mensagem para mim. Só que muitas das vezes a gente não sabe o que está acontecendo. Então, quando você tiver uma oportunidade, mande, porque muita gente só pregando e fala assim, olha, aproveite sua mãe enquanto está aqui. E é verdade, aproveite. Aproveite, irmãos. Mas também aproveite o seu filho. Enquanto ainda
Ele está por perto, ainda mais nós que somos cristãos, né? Nós tivemos nossos filhos aí, nós sabemos que é do Senhor. E na hora que Ele quiser levar para bem longe, Ele leva e Ele faz a vontade dEle. Então aproveite esses momentos, irmãos. Aproveite, é isso que eu tenho, hoje em dia eu tenho vivido isso, eu tenho aproveitado os momentos. Tem dia que a minha filha some aí uns 3, 4 dias. Aí quando ela vem toda hora também, eu falo, minha filha, o que tu quer aqui? Eu vou sumir daqui, para tu sumir daqui. Mas aproveite aquilo que Deus te deu. Aproveite as oportunidades. Eu aproveitei, irmão. Eu não tive esse hábito, né, assim, de quando pequena eu trabalhava, morava com a minha mãe, e eu não tive esse privilégio, né? E hoje eu tenho, por isso que até jogar bola com o Natan eu fui. Até jogar bola eu fui. Ganhei! Gente, meu time ganhou. Não foi por causa de mim. Não foi, porque na hora que eu estava de goleira, a bola veio pro meu lado, eu saí correndo e falei, pega essa bola, pelo amor de Deus. Mas é isso, não basta ser mãe, né? Tem que participar. Não, porque ele ficou tirando barato da minha cara. Eu não sei jogar bola, eu não gosto de bola, eu fiz tudo isso por amor. Eu fiz tudo isso por amor. E deu tudo certo no final. Amém? Então aproveitem as oportunidades. Estou eu aqui hoje, né, ministrando a palavra do Senhor. E vamos lá. A Cindy estava falando de um grande reboliço, irmãos. E apertar o cinto, eu acho que eu estou dessa forma, apertando aí para não virar. Porque grande tem sido o reboliço que Deus tem feito. E realmente, para viver o milagre, você tem que ser corajoso. Porque às vezes a gente achamos que o milagre vai chegar, né? E a gente vai dar piruetas. Depois contar é tão bom que a gente nem sabe como aconteceu. Mas o momento que a gente está vivendo esse tempo dessa roda girar, é muita dor, muito choro, mas vai valer a pena, vai valer a pena. Então, igreja, se Deus está falando que muitos viverão, receba, mas se preparem para viver o milagre da parte do Senhor. Amém? O Senhor me deu uma palavra, e onde foi confirmada, lá no batismo. E eu quero que você abra a tua Bíblia em 1 Samuel. Porque falar de Ana, irmãos, é falar de tudo. Falar de oração, falar de missão, falar de ser mãe. E é isso que o Senhor Ele quer falar conosco nesse dia de hoje. 1 Samuel, a partir do versículo 2. Todos acharam? Amém, igreja? Que fala assim: Eucana tinha 2 esposas. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha concebido filhos. Ana, no entanto, não tinha nenhum. Todos os anos, Eucana subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, serviam como sacerdote do Senhor. No dia em que oferecia sacrifícios, Eucana tinha o costume de dar porções à sua mulher Penina e a todos seus filhos e filhas. Porém, Ana entregava-lhe uma porção dupla, porquanto grande era o amor por ela, ainda que o Senhor não tivesse permitido gerar filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava
Ana continuamente, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Isso tudo acontecia ano após ano. Sempre que ele subia à casa do Senhor, a rival de Ana a ofendia e ela passava o tempo todo solitária, chorando sem comer. Então Elcana, seu marido, lhe indagava: Ana, por que choras? Por que choras? Eu não te alimentas? Por que está tão infeliz? Será que não vale para ti mais do que 10 filhos? Por enquanto é só até aqui. Todos nós conhecemos uma palavra tão conhecida. Tão conhecida. Mas falar de Ana, irmãos, é falar de perseverança. Falar de Ana é falar de humilhação. Falar de Ana é falar de milagre. Porque Ana, ela viveu um milagre. Mas como a gente tem falado tanto, né? Mas ali ela suportou o processo. Porque Samuel, ele fazia parte de um propósito. E nós vemos que Eucana, ele tinha 2 esposas. E os estudos falam que quando o homem, ele tinha uma esposa e ela não poderia gerar naquela época, ele poderia se casar com outra para ter filhos. E nós vemos que Penina, ela gerava a todo momento filhos e filhas. Mas o que me chama a atenção é que o nome de Penina significa pedra preciosa. Então nós vemos que Penina, ela tinha um valor. Mas por que Penina, ela tinha um valor? E por que ela fazia tudo aquilo? Por que ela humilhava? Mas nós olhando e estudando, nós entendemos que Penina, ela entra na história somente para gerar. Ana, ela era a esposa amada. E ela só entra nessa história para gerar filhos. Então nós conseguimos entender, talvez, a revolta de Penina. Porque ela sabia que ela não era amada. Ela estava simplesmente ali para gerar. E nós vemos que isso para ela não era o suficiente. Então acredito que ali ela também, na dor e na ferida dela, ela achava uma forma de falar: eu tenho filho. Você pode ter um amor. Não está na Bíblia, tá, irmãos? Eu aqui conjecturando. Mas eu dou filhos. E nós conseguimos entender, mas tudo isso faz parte do quê? De um propósito. Porque Samuel, ele teria que vir. Porque era um propósito de Deus. E nós vemos que Ana, ela vai ali, na hora que ela vai para o templo orar, é no momento, olha só, no versículo 8, quando Eucana, ele fala dessa forma. Então Eucana, seu marido, lhe indagava: Ana, por que choras e não te alimentas? Por que estás tão infeliz? Será que eu não valho para ti mais do que 10 filhos? Eu acredito que ali foi o fim para ela. Porque até então, vamos lá, ele tinha os filhos e ele tinha Ana também. E por isso ele indaga ela: mas eu não sou melhor para você do que 10 filhos? E nós vemos que ali ela vai orar, e naquele momento que ela entra em oração, ela faz um voto com o Senhor. Se Deus desse para ela um filho homem, ela entregaria para o Senhor. E nesse momento é quando ele entra ali, pensa que ela está embriagada,
E ela fala, não tenha eu por filha de Belial. E ali ele vai e profetiza sobre a vida dela. Ela volta para casa. Ela dorme com o esposo dela e ali ela engravida. Nós vemos que aí tudo isso tem um processo. E tudo o que acontece é permissão do Senhor. Ana, ela faz uma oração a qual o Senhor estava esperando ouvir da boca dela. E ali o Senhor, ele concede o desejo do coração de Ana. Mas para um grande propósito aí entra, irmão, onde Ana, ela faz esse voto. Ela fala que entregaria aquele filho para o Senhor. Ela espera aquela criança desmamar para que ela possa entregar para o Senhor. Durante esse tempo, Eucana, ele sobe para oferecer sacrifícios e ela não vai junto. Ela permanece porque ela está esperando aquela criança ser desmamada para que ela possa entregar ao Senhor. Ela cumprir aquele voto a qual ela fez. E nós vemos aí uma mulher que ela orou e ela cumpriu aquilo a qual ela falou que iria cumprir. O Senhor, ele cumpre a promessa sobre a vida de Ana. Até porque era necessário esse profeta nascer. E nós vemos aí todo um propósito, um processo sendo levado, porque a palavra fala que foi o próprio Deus que deixou ela se gerar. Que ele cerra a madre de Ana. E ela começa a passar por toda aquela situação, porque ela precisava fazer aquela oração. Lembra quando eu estou aqui orando? Que eu falo assim, Senhor, que nós venhamos orar aquilo que está no teu coração. Que nós não venhamos fazer oração aqui somente por fazer, mas que nós viemos fazer uma oração que verdadeiramente o Senhor esteja na direção, irmãos. Por quê? Porque quando nós fazemos uma oração, a qual está vindo diretamente do coração de Deus, algo acontece. O céu, ele se move, porque no momento que Ana, ela faz aquela oração, acredito eu que Deus fala assim, era tudo que eu queria ouvir. Era tudo que eu queria ouvir. Da mesma forma, nós estamos vivendo momentos aqui dentro de São Paulo, a qual eu falo para o Senhor, Senhor, que a minha oração, que a oração da igreja, seja aquilo que está no teu coração. Para quê? Para que o céu venha se movimentar ao nosso favor. Porque com o tempo a gente vai aprendendo, irmãos, que não é somente chegar dentro da igreja e ficar lá orando porque, eu tenho que orar, peraí. Não. Antes de nós orarmos, nós temos que perguntar para o Senhor, Senhor, qual é a oração que o Senhor quer ouvir da minha boca hoje? É por isso que quando a oração ela está ligada no céu, tem resposta. Quando a oração ela está ligada com o céu, irmão, ela tem resposta. Porque antes da oração sair da nossa boca, ela já veio do coração de Deus para nós. É isso que nós temos que entender, Senhor. Qual é a necessidade hoje? O que o Senhor necessita hoje? Para que nós venhamos orar e o Senhor venha trabalhar ao favor. Porque muitas das vezes eu falo assim, preste atenção naquilo que eu estou orando. Presta atenção naquilo que Deus ele está direcionando a orar. E você pode ver, quando nós começamos a orar, na mesma direção, na mesma fiação, algo acontece diferente. O céu ele se move neste lugar ao meu e ao teu favor.
E isso não pode acontecer, irmão. Isso tem que ser dentro da nossa casa também. No momento que nós vamos se colocar de joelho, antes falar: Senhor, eu vou orar, mas eu preciso que o Senhor me revele qual é a oração que eu preciso fazer nesse dia de hoje. Porque nós passamos por tantas coisas, por tantas situações, irmãos, que nós chegamos diante de Deus contando a nossa necessidade. Aquilo que nós passamos: Senhor, eu passei por isso, entra. Senhor, eu estou com a dificuldade financeira, entra. Mas o Senhor, Ele não quer que eu e você ore dessa maneira. Porque muitas das vezes o Senhor fala assim: ó, interceda por aquele, ora por essa situação. Ah, Senhor, mas e aquilo que eu necessito? Pode deixar que eu estou cuidando. Porque o Senhor, irmão, Ele é Deus de resposta. Ele sabe do que eu e você nós necessitamos na presença dEle. Só que muitas das vezes a nossa necessidade de oração não é a necessidade que o Senhor está vendo no meio da igreja. Não é a necessidade que Deus está vendo no meio do povo. Então nós temos que ter os nossos ouvidos sensíveis. Nós temos que ter, irmãos, os nossos ouvidos aguçados para entender o que o Senhor está falando. Porque a Ana, ela recebeu aquela resposta, aquele milagre, porque verdadeiramente ela orou aquilo que era necessário. E não tem jeito. Não tem como, igreja. O Senhor, Ele só vai fazer as coisas sobre a nossa vida, porque a nossa vida ela é ligada com Ele. A nossa vida é ligada com a obra, a nossa vida é ligada com a vontade de Deus. A partir do momento que nós levantamos a nossa mão para Cristo, as nossas vontades, irmão, esquece. As nossas vontades, acabou. Senhor, sabe o Pai Nosso? Seja feita a tua vontade. E aí? Nós oramos. Olha só, nós oramos o Pai Nosso. Senhor, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Só que, quando nós vamos colocar em prática: Senhor, que seja feita a minha vontade. Então nós estamos entoando algo, nós estamos orando ao Senhor. Porque é uma oração que todos os dias eu levo, o Natan está orando, então eu oro ali juntamente com ele. Que seja feita a tua vontade, mas quando é na prática não está sendo feita a vontade dele. Porque no momento que Ana, ela ora, que ela vai ali, pede aquele filho, ela está falando: que seja feita a tua vontade, não a minha. E Deus coloca no coração, quando ela fala que ela vai entregar aquele filho, irmão, é aquilo que estava no coração de Deus. Porque quem, irmão, uma mulher em uma sã consciência, nós somos mãe, e nós sabemos, irmãos, pegar o filho e falar: Senhor, eu vou gerar, mas assim quando eu desmamar, eu vou levar lá para o templo, para te adorar. Ele é seu. Essa é uma oração diretamente da vontade de Deus. Porque nós sabemos o caminho de Samuel. Nós sabemos ali o caminho dele, a qual foi traçado e que era necessário. E muitas das vezes nós não estamos vivendo aquilo que o Senhor Ele preparou para mim e para você, porque a nossa oração é uma oração egoísta. É uma oração, irmão, egocêntrica, uma oração: Senhor, para mim, Senhor, é meu. Irmão, nós temos que entender, enquanto nós não tivermos esse entendimento, que quando nós levantamos a mão para o Senhor, nada é nosso.
Nada é nosso. A casa não é sua, o carro não é teu, o filho não é teu, o esposo não é teu, é tudo dele. Porque quando nós ganhamos nossos filhos, a primeira coisa que nós ansiamos é o quê? Apresentar. Consagrar ele ao Senhor. Não é isso? Porque quando eu tive o Natan, não vi a hora de chegar dentro da igreja e consagrá-lo, apresentá-lo ao Senhor. Então ele não é meu. O Senhor, irmão, ele só me deu porque existe um propósito sobre a vida dele. Um tanto que não foi feito a minha vontade, foi feita a vontade dele. Porque pela minha vontade eu não teria mais filho, mas a vontade dele prevaleceu. A vontade do Senhor prevaleceu. Da mesma forma, quando nós escutamos algumas mulheres, não, eu não quero ter mais filho. Mas de repente, por um descuido, alguma coisa acontece, aí você acha que foi, não, irmão. Não, é porque faz parte do propósito de Deus. Pode não fazer do teu, mas faz parte do dele. E é isso que nós não entendemos. É isso que nós não entendemos. Porque quando nós temos que ter a ciência, que quando nós levantamos nossas mãos para Jesus, irmão, quando nós entregamos, nós fazemos o quê? O que nós fazemos? Nós entregamos. Entregamos o quê? A nossa vida. Não é isso? Estou certa? Nós não entregamos. Nós entregamos a nossa vida para Ele. Então nós somos propriedade dEle. Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Mas quando o Senhor, Ele quer fazer a vontade dEle, da forma dEle, da maneira dEle, nós não queremos. Então a gente não estamos vivendo uma verdade dentro do Evangelho. Nós não estamos vivendo uma verdade. Porque, irmãos, a todo momento nós estamos orando, Senhor, guarda. Quem é que não unge a casa? Senhor, consagra a minha casa, consagra a minha casa. Você consagra a sua casa a quem? Aí você fala assim, ó, Senhor, consagra meu carro, está aqui, você está consagrando a quem? Você pega o teu filho lá, Senhor, estou consagrando, você está consagrando a quem? Então tudo que nós consagramos é a vontade dEle, irmão. Só que muitas das vezes, quando Ele quer fazer a vontade dEle, nós não aceitamos. Sabe por que hoje em dia tem muita gente batendo a cabeça, retrocedendo, paralisado, porque não tem vivido a vontade dEle? Irmão, o Senhor, tem um louvor que fala que Ele não perdeu o controle, que o controle está na mão dEle. Mas muitas das vezes nós não entendemos, nós louvamos, cantamos, adoramos o Senhor, falamos, irmão, mas o que a gente está falando da boca para fora? Porque a Ana, ela ali, a boca dela só batia, mas nem saía o que ela estava sentindo, mas o coração dela estava voltado ali. Ela estava se entregando e falando assim, Senhor, se o Senhor me der, eu te entrego. Se o Senhor me der, é teu, eu te entrego, é para a tua glória, é para a tua honra. Só que, irmãos, preste atenção, o Evangelho, ele é estreito, irmãos. O Evangelho, ele é estreito.
Quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, é estreito. Quando nós entregamos nossos bens para Cristo, é estreito. Quando nós entregamos nosso filho para Cristo, é estreito. É estreito. Porque não é fácil, não é fácil. Não é fácil. Mas Ana, ela não tudiou, irmãos. Deu o tempo certo, ela foi entregar o que era. O que ela tinha que entregar para ele, porque ela falou que seria dele. E muitas das vezes nós estamos dessa forma, vivendo dessa forma, vivenciando isso, porque nós aprendemos desta maneira. Aí tem pessoas que olham para nós e começam a seguir Jesus da forma a qual nós estamos seguindo. Porque nós falamos uma coisa quando adoramos, falamos uma coisa quando pregamos, mas na prática não, porque até escutam da nossa boca. Até escutam de nós, porque é meu, é minha. Não, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, não é nada seu. Se você entregou para Cristo, é dele, não tem volta, é dele. E se você não entregar verdadeiramente, vai patinar. Vai patinar. Porque é dele, tudo é para ele, tudo é para a glória dele, para a honra dele. Tudo é para a adoração dele. Então nós vemos que Ana, ela cumpre aquele propósito, ela faz aquele voto e ela entrega. E ali ela começa a ver e viver. Da mesma forma tem que ser eu e você na presença do Senhor. O que foi que você entregou ou tem entregado para o Senhor, mas verdadeiramente não tem entregado, só tem falado? Quando o Senhor fala assim, ó, ensina o menino no caminho que ele se deve andar. Irmãos, quando Deus lhe deu um filho, e hoje eu não tenho dúvida que os meus filhos, ele veio para mim, eles vieram mesmo sem eu entender, quando eu tive assim, mesmo sem entender o que era o evangelho, o que era para entregar para o Senhor, mas no processo eu fui aprendendo que o Senhor me deu, mas é dele. E muitas das vezes é isso que nós temos que entender, que tudo que ele dá é dele. O projeto é dele, irmãos. Só que aí a gente não entregamos, porque eu tenho uma ciência que o Senhor me deu para cuidar. Deus deu para mim cuidar. Só que no momento certo, ele vai requerer, de uma forma, ele vai requerer o que é dele. Aí o Senhor fala assim, olha, ensina o teu filho no caminho. E qual é o caminho que nós estamos ensinando? De que forma nós estamos cuidando daquilo que ele só nos emprestou? De que forma, irmão? De que forma? Se o Senhor, ele te deu uma casa, de que forma você está cuidando disso? Se o Senhor, ele te deu um carro, de que forma? Foi ele? Não. Se eu não trabalhar, você tem que trabalhar mesmo. Porque o Senhor, ele te deu saúde e condições. Mas é dele. É para ele, irmãos, é para ele. Se hoje você tem algo, se você tem uma profissão, foi porque ele entregou nas tuas mãos, então é dele. Toda honra, toda glória seja dada a ele. Por isso que ele fala assim, eu não divido a minha glória com ninguém. Por que o Senhor, ele pega, irmão, as coisas, nada a ver desse mundo. Nada a ver. E ele levanta, coloca de pé e coloca para pregar a palavra dele. Porque tem aqueles que acham, que sabe, que fala, eu consigo pregar, eu estudei. Aí o Senhor vai lá e abate. Aí levanta o analfabeto. Para quê? Para fazer aquilo. Por quê? Porque aí vai dar honra e glória para ele. Porque ele não divide a glória dele com ninguém. E é isso que muitas das vezes nós não estamos entendendo. Nós não estamos entendendo que o Senhor, ele faz da forma do querer e da vontade dele.
Por isso que nada que acontece na nossa vida, nada, irmão. Fala que uma folha que cai, um fio de cabelo que cai é permissão de Deus. É permissão de Deus. E se Ele permitiu, foi para algo. Só que nós temos que orar e buscar a presença dEle para entender, irmãos. Porque você pode ver que, por que Ana, ela foi tão humilhada? Por que Deus permitiu que Penina tratasse ela daquela forma? Por quê? Porque se ela não fosse tratada daquela forma, ela não teria feito a oração certa. Porque, irmãos, tem momento que a nossa oração é errada. Nós começamos com a oração errada. A gente vê uma coisa conforme nossa visão e nós começamos a orar ao nosso favor. Oramos ao nosso favor. Daqui a pouco Deus ele vai apertando e nossa oração vai mudando. Vai apertando, aquilo que era culpa do outro já começa a ser sua. Senhor, nós começamos a culpar todo mundo. Daqui a pouco, Senhor, me perdoa, Senhor. Me perdoa porque eu sei que é eu que estou pecando, é eu que estou errando, é eu, Senhor. Aí o Senhor fala assim, agora eu começo a ouvir a tua oração. Irmão, eu só falo assim, a gente prega o que a gente vive. A gente prega o que vive. Eu sempre falei aqui que eu sempre fui muito soberba. Só que para mim todo mundo era soberbo, menos eu. Menos eu. Só que teve uma hora que a minha oração ela teve que começar a mudar, irmão. Uma oração de humilhação, uma oração de busca, Senhor, aonde é que eu estou errando? O que é que eu estou fazendo? E muitas das vezes, irmão, eu estava ouvindo outro dia. Nem sei aonde, mas eu estava ouvindo. Que eu gosto de ouvir algumas podcasts, essas coisas assim, eu gosto. E estava falando lá que muitas das vezes nós falamos assim: ah, eu sou assim porque meu pai era assim. Ah, eu sou assim porque minha mãe ela era assim. Ah, eu sou assim porque eu vivi isso aqui. Tá, mas aí você veio para Cristo, levantou a tua mão, aí ele fala que as coisas velhas se passaram, eis que ele está fazendo tudo novo e a nossa atitude não muda. Porque o nosso caráter tem que ser mudado. Porque no momento que Ana ela entra naquele ambiente, irmão, é um ambiente de humilhação. Porque para mim, na hora que ela escuta isso, de Eucana, imagina você querendo gerar, e seu marido falando assim, ele já tem lá, né? Fala assim, mas eu não sou para você melhor do que 10 filhos? Tipo assim, não te falta nada, eu te dou de tudo, não te falta nada, você está aí se lamentando por causa de filhos? Eu acho que ali para ela foi o fim. Ela falou assim, não, eu preciso orar mais. Eu preciso agora descer e se humilhar na presença do Senhor para que Ele possa me ouvir. E tem momentos que nós estamos dessa forma, irmão. Tem coisas que nós ouvimos que nós falamos, não, eu estou orando pouco, eu tenho que orar mais. É o momento que nós entramos no Santo do Santo e vamos lá se humilhar, chorar diante dEle, para que Ele venha trazer um entendimento ou resposta da parte dEle. Porque aquela humilhação que ela estava passando todo dia, Penina falando para ela, pois eu tenho um filho e você não. Ah, olha, eu estou gerando novamente e você não está gerando. Só que quando ele fala com ela, é a hora que ela, vaza para o templo. Falou, não. Até ela eu aguentei, mas agora ouvir isso da boca do meu marido, não dá mais. Ouvir isso da boca dele, que ele sabe da minha dor, ele sabe o que eu passei todos os dias, e ele vem falar isso para mim, eu preciso ir orar. Só que nesse momento, Ana, ela faz a oração certa.
Agora, eu deixo uma pergunta: você tem feito a oração certa? Diante de tudo isso que Deus está falando conosco, irmão. Porque tem momentos que eu falo: Senhor, eu nem sei o que eu estou orando. Eu nem sei se a oração que eu estou fazendo está certa. Eu nem sei se é para ir para esse caminho, mas Senhor, me dá uma luz. Eu preciso ter um entendimento daquilo que está acontecendo. E o Senhor a todo momento, irmão, Ele vai nos levar para o caminho. Para o caminho. E cada um tem o seu caminho. Ei, ore ao Senhor. Peça a direção para Ele. Ana ali, ela pediu a direção de um filho. Ela pediu para que Ele respondesse, porque era o que ela queria. E Ele ouviu aquela oração, irmão, e concedeu o desejo do coração dela. Porque o desejo do coração dela estava atrelado com a vontade dEle. E nós temos que deixar muitas das vezes nossa linha de raciocínio. Ou nossa linha de raciocínio, irmãos, ela é muito humana. Porque quando Deus Ele fala que vai fazer um milagre, ali Deus Ele fez que Ana dormisse com o esposo dela. E naquele momento ela engravidasse. Ela voltou para a casa dela. E no momento que ela tem relações com o esposo dela, ela engravida. Mas foi uma forma a qual o Senhor fez o milagre. Só que muitas vezes o milagre do Senhor, irmãos, não vai vir dessa forma. Porque uma coisa que eu sempre falo aqui neste lugar, que quando eu cheguei na presença do Senhor, que o Senhor fez tantas promessas na minha vida, eu pensei que as promessas ia, num passe de mágica, aconteceu. Eu achava que era assim. E um passe de mágica ia acontecer a promessa, o milagre. Só que tem caminhos que nós temos que traçar. Existe uma oração, mas existe também uma direção. Quando você ora, irmãos, não tem jeito. E se isso não está acontecendo, se incomode e peça ao Senhor. Quando nós oramos ao Senhor, sempre Ele vai nos dar uma direção. Sempre Ele vai nos dar uma direção. E se Ele não der a direção naquele momento, calma e espera. Espera. Não faça nada que Ele não falou. Tem momentos que Deus, Ele grita no nosso coração que a gente entende. É isso. Mas tem momentos que nós não conseguimos compreender. Irmãos, quando não se compreende, não adianta, não faça. Espera. Só que todas as vezes que nós orarmos um propósito de Deus, Ele vai dar uma direção para que você possa prosseguir. Não tem como, irmão, eu e você orarmos ao Senhor. Se você fez aquela oração, Senhor, que eu vim orar aquilo que está no centro da tua vontade, Ele vai trazer uma resposta igualmente Ele trouxe para Ana. Ela vai ali, ela se deita com o esposo dela e ela engravida. E ela ali, ela entende, ela tem um entendimento. Irmão, olha só. Quando a Ana ela faz aquela oração, e logo ela engravida, naquele tempo ela engravida, então aí entra o entendimento dela. Se eu fui no templo, fiz a oração, e eu engravidei, agora eu vou fazer aquilo que foi falado. O voto, agora eu vou ir entrego. Isso é o que? Raciocínio. Porque muitas das vezes, irmão, nós fazemos voto com o Senhor, e o Senhor Ele vai e faz, e eu não sei porque muitas vezes o voto não é cumprido, se o Senhor fez.
Se você fez com o Senhor, Ele abriu o que queria, que você queria. Qual que é o raciocínio agora? Eu vou entregar aquilo que eu falei que iria entregar. É raciocínio, e muitas das vezes nós não queremos atrelar isso. Nós achamos que tudo é espiritual, tudo é muito... Não. Isso aqui foi uma coincidência. Eu orei aquele dia, mas foi uma coincidência, não, irmão querido. Se você veio no altar, você fez um propósito com Deus. Agora cumpra. Porque o Senhor, Ele vai continuar a fazer a obra. Porque quando ela volta, ela explicou direitinho. Quando Ele desmamar, eu vou entregar Ele no templo. Então ela cumpre, ela nem leva Ele lá. Quando Elcana vai lá oferecer, ela nem leva, ela fica com ele. E ele fala assim para ela, ó, faça como que você deve achar melhor. E ela fica em casa com aquele menino, porque ela sabia, não, eu falei que no dia que eu desmamar ele, eu levo ele. Olha o entendimento, e muitas das vezes nós não temos. Por isso que muitas vezes nós saímos rodeando aquilo que Deus, Ele já falou para mim e para você. Nós começamos até bem, o Senhor, Ele traz a resposta. Nós começamos até bem, mas na hora de entregar, nós não entregamos. Na hora de nós se entregar, nós não se entregamos. Eu sempre falo isso aqui. Tudo bem que nesse dia eu acho que eu não era muito, batia muito bem da cabeça não, mas tudo bem, acho que mesmo assim valeu. Que eu sempre falava assim, Senhor, isso aí é um nova convertida, irmão, nem sabia o que eu estava falando. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu ficava que nem uma abençoada. Só que, o que eu falei já estava ligado no céu, meu querido. Eis-me aqui, Jesus, envia-me. Então agora o Senhor, Ele está fazendo algumas coisas e Ele está começando a me enviar. Ele está começando a fazer, porque eu falei, Senhor, eis-me aqui, para fazer a Tua vontade, irmão. Fazer a vontade do Senhor, fazer a vontade dEle não é fácil. Ou vocês acham que Ana entregar aquele filho foi fácil? Não foi fácil ela entregar, mas ela teve que entregar. E Deus está falando com pessoas aqui, tem que entregar. O que é dele, irmão, entrega o que é dele, existe um propósito. E muitas das vezes nós não estamos vivendo o que o Senhor, Ele tem preparado para mim e para você. Porque nós não estamos entendendo. Porque tem um momento de nós entregar, nem que for se entregar. E não é fácil, irmãos. Não é fácil. Tem dias que é difícil se entregar, que é difícil confiar, que é difícil falar, Senhor, eis-me aqui. É difícil. Quando o seu filho pegar uma mala e falar assim, olha, Deus me chamou e eu estou indo fazer missões. Imagine hoje, a pastora Valquíria, a filha dela, em missões, lá do outro lado do mundo. Imagina, quando Deus começou a arder no coração dela, é minha, me entrega. É minha, me entrega, irmão, não é fácil. Hoje eu falar assim, que um momento qualquer, Deus pode pegar o Natan e falar assim, vamos. É fácil, ele é pequeno, ainda está comigo. Mas amanhã pode ser difícil, na hora que verdadeiramente Deus falar assim, então, até hoje, você cuidou dele para mim, mas a partir de agora, quem cuida dele sou eu. Aí verdadeiramente vai se ver, se verdadeiramente eu falei aquilo, porque irmão, tudo que nós falamos, uma hora vai ser cobrado, vai ser cobrado. Hoje é fácil, eu estou aqui pregando, falando que meus filhos é propriedade dele. Ei, meus filhos são propriedade dele. Mas tem uma aqui sentada e tem outro aqui. Mas eu quero ver na hora que ele requerer a propriedade dele. Porque o que nós pregamos, uma hora vai ser requerido de nós.
E eu não estou aqui falando para você que é fácil viver isso. Eu estou falando de uma promessa que existe e que o Senhor está trabalhando para que isso possa acontecer. Sabe por quê? Deus não pega ninguém de surpresa. Deus me pegou de surpresa. Mentira. Deus não me avisou. Mentira. Porque tudo que Deus faz, Ele avisa antes. Tudo que Ele faz. Porque até a oração de Ana, quando ela sabia, irmão, se Ele me der, eu dou. Então ela sabia que ela tinha que entregar. E é esse entendimento, irmão, que nós como igreja temos que saber. As coisas do Senhor, ela não é de qualquer maneira. Às vezes nós achamos, irmão, nós fazemos tudo certinho. Trabalhamos certinho, batamos cartão certinho. Só que na hora de fazer as coisas para o Senhor, nós queremos fazer de qualquer maneira. E nós não achamos que isso uma hora vai ser requerido de mim e de você. E existe um tempo de busca, um tempo de preparação. E cada vez que eu e você recuar, cada vez que eu e você der 10 passos para trás, a nossa preparação ela vai demorando. Porque imagine, acredito eu, quando Ana, ela engravidou de Samuel, já estava na mente dela. Vou gerar. Vou dar de mamar. Mas não é meu. Vou gerar. É, Deus. Vou amamentar. Mas não é meu. Vai chegar uma hora que eu vou ter que entregar. Vai chegar uma hora que eu vou ter que abrir mão. Irmão, é forte demais. É forte, irmão, que Deus está falando. Vocês estão entendendo? A cara de vocês aqui não está entendendo, gente. Vocês estão entendendo? Então o Senhor ele está falando aqui, ei. Não é teu, querida. Não é teu, querido. Não é teu, é meu. Não é teu, é dele. Não é teu, é dele. Não é teu e é dele. Não é teu, é dele. É meu, não é seu, é dele. Muitas vezes nós se apegamos, não, irmão, a mãe, está falando aqui, ó, claramente, uma mãe, sou apegadíssima aos meus filhos, né? Eu, Jesus. Aí Deus olha para você e fala, não é seu, é dele. Ele só deu para cuidar, irmão, não sei aqui o que Deus, mas eu acredito aqui que eu já estou entendendo tudo, mas amém. Então cada um entende e pega a sua parte em nome de Jesus. E não adianta me olhar com essa cara feia, porque é isso que Deus está falando. Não é teu, é dele. Irmão, hoje eu vejo, né? Porque às vezes eu imagino, irmão, porque quando as pessoas pregavam e olhavam para mim, eu fazia uma cara tão feia. Aí tá eu aqui, aí algumas pessoas com uma cara olhando feio. É a palavra dele, irmãos. Não adianta nós querer se apegar. Não adianta nós querermos segurar. Porque tudo que ele dá, ele vai requerer de volta. Tudo que ele dá, ele vai requerer de volta. Nada é meu e nada é teu.
Porque quando nós levantamos a nossa mão para Ele, nós entregamos a nossa vida para Ele. Nós entregamos a nossa vida para Ele. Tudo é dele. Tudo é dele. A tua família é dele. Eu lembro de uma vez, irmão. Eu, nas minhas loucuras da vida, eu sempre fui muito perturbada. E eu lembro que uma vez, quando eu estava bem nova de casada, e Deus falou comigo. Porque eu era perturbada, mas ouvia a voz de Deus, viu? E Deus falou comigo, e Deus falou para mim, assim que eu casei, o Senhor falou que me daria um filho. Aí eu fui conversar com Deus, olha só a conversa, olha só. Eu achando que Deus não era Deus. Porque eu estava em uma condição, irmão, lastimável. Aí Deus falando comigo, falou assim, Ele falou para mim, vou eu te dar um filho. A minha volta de conversa para Ele. Falei, tá bom. Só que o Senhor, eu achando que isso nunca ia acontecer, irmão, diante de Deus. Eu falei dessa forma com Deus. Tá bom. O Senhor me dá um filho? Eu quero um filho até os meus 36 anos. Eu não quero trabalhar mais quando eu tiver esse filho, eu achando, isso não vai acontecer nunca, mas eu estou falando para ele. Não quero trabalhar mais e outra coisa, quero um convênio e quero um carro. Ele falou, é isso? Irmão, Deus me tirou do emprego, me deu um convênio, com 36 anos eu engravido. E o Senhor me deu um carro, e falou assim, agora fechou, agora tenha. Isso é o Deus que nós servimos, e eu não estou contando história de ninguém. Eu estou contando a minha história. Uma história que eu achei que eu estava falando para Deus, ou estava falando para qualquer um. Mal eu sabia que eu estava contando para aquele que é dono de tudo. E dessa forma, eu falei, como? Nunca vou parar de trabalhar, nunca vou ter um carro, nunca vou ter um... Mano, a minha situação era tão crítica, eu vim para cá desempregado junto com meu marido. Eu falei, nunca que eu vou ter nada disso. Então deixa eu falar para ele que vai ser desse jeito. Ele falou, então é desse jeito. Irmão, igualmente, 36 anos, eu grávida do Natan. E eu falei, eu tenho um filho até uns 36 anos, depois disso eu não tenho mais. E não foi nada planejado. O Senhor, acho que eu fiz que nem Ana, então é assim, Senhor. É dessa forma. Ele falou, então é dessa forma. E Deus, Ele fez. Então com Deus, irmão, não adianta, Ele é Deus. Cuidado que você fala para Ele. Porque eu lembro até hoje dessa minha conversa com Deus. Essa conversa foi entre eu e Ele não falou, nenhum profeta não. Profeta nenhum chegou em mim para falar com Ele. Essa foi uma conversa que Ele falou para mim e eu devolvi para Ele. Eu só tenho um filho dessa maneira. E da maneira a qual eu falei, aconteceu. Então cuidado, irmão, porque muitas das vezes nós achamos que aquilo que nós estamos falando, Deus não está ouvindo. Deus, Ele responde oração. Da mesma forma que Ele respondeu oração. Ei, quer algo, quer um milagre da parte de Deus? Fala, Senhor, o que eu preciso orar? O que é que eu preciso orar? Para que o Senhor possa mover ao céu, ao meu favor, irmão. Milagres acontecem quando eu e você decretamos com a nossa boca. Está preparado para viver o milagre? Pega essa oração, meu querido, que você está fazendo. Entrega para Ele. Entrega para Ele. Entrega, irmão, entrega a Ele. Entrega para Ele teu marido. Entrega para Ele teus filhos. Entrega para Ele. Quer gerar? Entrega para Ele. Senhor, estou te entregando. O que é para me fazer? Estou te entregando, porque talvez até hoje, Deus, Ele pode chegar, irmão, e falar assim, vou eu fazer o milagre. Vou eu fazer o milagre. E você está fazendo o quê? Para esse milagre acontecer na tua vida. Você está fazendo o quê? Para esse milagre acontecer na sua vida. É propósito de Deus? Vai acontecer. Se nós vermos quantos milagres aconteceu na Bíblia, irmãos. Quantos milagres aconteceu na Bíblia? Eu vou falar uma coisa para você. Ana, ela teve que orar conforme a vontade de Deus. Para quê? Para que ela pudesse gerar o milagre dele.
dela. E o Senhor fala assim, a tua oração, ela tem que estar em acordo. Irmão, não tenha oração em desacordo com Deus. Não tem oração que não tenha acordo com Deus. Senhor, é do meu jeito, não é do seu jeito. Senhor, eu quero assim. Se Deus não bater o martelo, irmão, não vai ser assim. Se o que você falar assim, eu quero assim, estiver no centro da vontade dele, igual eu orei e achei que não estava no centro da vontade dele, mas estava, ele falou, então é assim. Agora, se você ora por coisa torta, o Senhor vai te trazer para o propósito, para que você possa viver o que o Senhor tem sobre a tua vida. É necessário, irmão. Com o Senhor não tem barganha. Com o Senhor não tem barganha. O Senhor, Ele faz as coisas certas no tempo dEle. E tudo é para a glória dEle. Nada. Sabe o seu casamento? É para a glória dEle. Sabe a sua família? A sua família tem que glorificar o nome dEle. A sua família, ela foi feita para glorificar o nome dEle. Se não está glorificando, irmão, começa a orar ao Senhor. Tem algo que está fora, ainda a família inteira não está glorificando, começa a orar. Senhor, a minha casa precisa te glorificar. A minha casa, ela tem que te glorificar. O meu filho, ele tem que te exaltar. E com certeza, porque se existe uma promessa do Senhor, Ele vai cumprir. Se existe uma vontade dEle, Ele vai cumprir, irmão. E não precisa ninguém ajudar Deus. Muitas das vezes nós queremos ajudar Deus para se cumprir promessa. Tem gente, irmão, que para Deus Ele fala que vai dar algo, a pessoa faz uma dívida do tamanho de um bonde, só para querer cumprir aquilo que Deus falou que ia fazer. Aí a pessoa perde, fica no pescoço, fica virada e não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Você não glorificou o nome dEle. Espera o nome dEle ser glorificado, porque vai ser perfeito. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Houve o tempo de Ana orar, engravidar, gerar e entregar. Amém, igreja? Então tem o tempo. Vê se é o tempo de você entregar para Ele o que é dele. Ou se é o tempo de você se prostrar e se humilhar diante dele. Irmãos, não adianta nós querermos ter um raciocínio que Deus, Ele tem... Sabe aquelas coisas que a gente se frustra? Quantas vezes eu me frustrei? Porque Deus falava uma coisa para mim e eu achava que era outra, e eu ficava ali idealizando na minha mente, e quando eu ia ver não era nada daquilo que Deus tinha falado para mim. Aí a gente achamos que Deus não vai cumprir. Deus falou assim, vou fazer isso, isso e isso. Só que existe um propósito, existe um processo para ser passado, e nós começamos a passar e começamos a se frustrar. Não se frustre, irmãos. Porque Deus, Ele tem, se Deus Ele falou, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Então muitas vezes nós vemos, falar de Penina. E quando eu vi que o nome dela significava pedra preciosa, então ela tinha um valor para Deus. E talvez o que fez ela viver daquela forma foi as frustrações dela. E era para Ana viver somente o propósito que Deus tinha. E Samuel ser gerado para ele ser um profeta, para que ele viesse ser um juiz. Está entendendo? Então nada, irmão. E nesses últimos tempos, Deus Ele está abreviando algumas coisas. O Senhor Ele está fazendo algumas coisas se acelerar. Porque Ele está voltando, o mundo jaz do maligno. E é necessário que algumas promessas dele se cumpram sobre a minha vida e sobre a tua vida. Quer viver promessa? Fala para o seu irmão, quer viver promessa? Quer viver promessa? Faz a oração certa. Quer viver promessa? Faça a oração certa, irmão. Eu acho que Ana estava chorando mais ainda, não era nem pela oração, é na hora que ela falou, se o Senhor me der, eu te entrego. Aí pronto. A oração pior foi essa. Senhor, se o Senhor me conceber, eu vou te entregar no altar. E a mulher diz, imagina a hora que ela engravidou. Ela falou, meu Deus, agora eu lembro do que eu falei.
Então a oração pode até doer, pode até trazer choro, dor. Irmão, tem oração que traz choro. Tem oração que traz dor. Mas é para o nome dele ser glorificado. Não temas. Não sei com quem Deus está falando. Comigo eu já sei o que ele falou, mas amém. Mas saiba de uma coisa. Vai orar e entrega o que é dele. Não sei quem é, não sei o que é. Entrega o que é dele. Não viva uma vida, irmão, é meu. O marido é meu. O filho é meu. Eu faço o que eu quero. Eu ensino o que eu quero. Eu faço o que eu quero. Eu ponho onde eu quero. Não, tudo isso, tudo. Um passo, e eu falo isso para vocês, e eu estou falando o que eu vivo. Um passo que eu der com meus filhos, eu oro Deus antes. Até se ele for na casa de alguém, Senhor, é a tua vontade de ele ir? É dele. Vai. Não. Ele sabe, irmão. Senhor, é a tua vontade? Vai comprar. Senhor, é a tua vontade que ele ganhe isso? Ah, mas eu tenho dinheiro. É a tua vontade que ele ganhe, independente de eu ter para dar? É a tua vontade, Senhor, que meu filho vai para lá, independente que eu sou mãe, independente que eu sou pai, é a tua vontade que ele faça, é a tua vontade que ele vai, Senhor. É assim, irmão, quando nós entendemos que é ele, que é dele, peraí, Senhor, eu estou te entregando aquilo que o Senhor me deu, é meu, mas é para a tua glória, ele pode? Preste bem atenção no que Deus está falando, irmão. Deus está falando com pessoas aqui. Não é seu, é meu. Não é seu, é meu. É forte, irmão. Não é seu, é meu. Qualquer decisão, irmão, é oração. Igual eu falei no começo. Por isso que muitas das vezes ele fala assim, ó, vou eu confundir. Porque aqueles que acham que é, vou eu tirar e vou colocar aqueles que não é. Por quê? Porque precisa se atentar à voz do Senhor. Irmãos, só para finalizar, nós temos que tomar cuidado, sabe por quê? Tem momentos, hoje em dia, eu tenho acesso a alguns estudos. Eu tenho alguns acessos a algumas coisas. E se eu não tomar cuidado, a minha cabeça ela muda. A minha mente, ela muda. Eu deixo de acreditar em algumas coisas que eu sempre acreditei. Então, tudo isso tem que estar atrelado. O estudo e o Espírito Santo tem que estar ligado. Porque tem coisas que vêm até a mim, que eu olho e falo, peraí. Então, até o meu esposo, quando eu falo que eu vou fazer alguns estudos, meu marido só fala assim, toma cuidado naquilo que você vai estudar. Toma cuidado naquilo que você vai absorver. Sabe por quê? Eu perco minha identidade. Eu lembro de uma vez, eu estava querendo, graças a Deus hoje o Senhor me deu estrutura e hoje eu consigo conciliar algumas coisas. Mas eu lembro de uma vez, irmão, que Deus falou assim, estou eu tirando os estudos de você. E eu fiquei assim, falei, Senhor, mas por quê? Mas sabe por quê? Porque eu não estava preparado para receber muita coisa, irmão. Algumas coisas ia fazer eu sair do caminho. Deus, ele deu estrutura, ele está me capacitando e falando, toma, agora saiba dividir o que é e o que não é. Até isso, Senhor, eu posso, tem que ter oração. Eu sou tua, Senhor. Eu posso fazer? Eu posso ir? Eu posso. Só que muitas vezes nós estamos fazendo, irmão. Achamos que nós mesmos somos dono do nosso nariz. Ei. Não. Tudo é dele. Tudo é dele. Só vai aonde ele queira que você vai.
Só faça aquilo que Ele queira. Porque quando Ele falou isso para mim, e eu entendi que era Ele falou assim, estou eu tirando de você. Eu poderia bater o pé e falar, não, mas isso aí é para o Senhor. Só que Ele sabia que aquilo ia me levar a um abismo. Que eu ia perder a minha essência. Cuidado para você não perder a tua essência. Porque tem coisas que não é o tempo de você fazer. Tem coisas que não é o tempo, irmão, não é o tempo. Então, se prepare no tempo de Deus, no tempo de Deus. E com certeza, aquilo que Ele vai fazer vai ser perfeito e vai ser para glorificar o nome dEle. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Quem tem ouvido? Quem tem ouvido? Pois é, amado. Deus vai continuar falando, amado, nessa casa. O Senhor está querendo te dar estrutura para te levar em lugares. Deus está te dando estrutura. Deus está te ensinando. Na simplicidade, neste altar. Se ligue nos detalhes. Às vezes, amado, eu começo a estudar. Alguns obreiros que têm acesso aqui, às vezes sobe lá em cima e vê que tem livro jogado, Bíblia, alguns papéis lá. Talvez para alguns não dá importância, sobe lá, está lá em cima, quem tem acesso. E eu começo a ler e depois eu vou orar ao Senhor. Quem estava aqui há uns dias atrás, viu o nosso pastor Ricardo ministrando a palavra aqui, e sabemos que tem que ter estudo sim, amado. Quanto mais conhecimento, melhor, mas saiba discernir. Saiba dividir, amado. E Deus, Ele vai te honrar. Presta bem atenção no que a palavra diz. Que é para você não comer bolinha. Sabe, amado? Presta bem atenção no que a palavra diz. Líderes e obreiros, principalmente. Por quê? Porque na hora que você for ensinar, na hora que você for passar a palavra, você ter respaldo dentro da palavra, daquilo que foi ensinado, daquilo que foi falado. E aí Deus, Ele vai te honrar. Se você está em dúvida, chega nos teus pastores. Eu entendi dessa forma, é dessa forma. Essa palavra que foi ministrada aqui, amado, a pastora ministrando ali, eu ouvi Jano. Não pensa que eu estou aqui dormindo não, viu? Que você vê o quietinho aqui no cantinho. Porque Deus está me dando estrutura e está te dando estrutura. Diga assim: eu preciso de estar estruturado no Senhor. Eu quero estar convidando aqui a Joyce. Quem pode preparar uma foto aí? Um celular aí. E também eu quero estar chamando aqui a Maísa.
deixa eu falar algo aqui, amado. Vem aqui, Joyce. Tá vendo essa moça aqui, amado? Uma guerreira, viu? Uma guerreira, tá? Muito guerreira, amado. O que ela passou esse final de semana era para ela desistir e parar no meio do caminho. Mas sabe o que Jesus fez? Estruturou ela. Sabe o que Jesus fez? Jesus levou ela até o batismo. Sabe o que Jesus fez? Jesus lavou ela por dentro e por fora. Porque Jesus está dando estrutura para ela. E na hora certa ela vai dar um testemunho no tamanho da grandeza que há no nome de Jesus. Talvez se fosse eu, abandonaria Jesus. Mas Deus desestruturou essa moça aqui. E eu tenho certeza, eu sou convicto que ela ainda é de dar um testemunho que vai edificar essa casa. E o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. Porque toda honra, toda glória e todo louvor é dado a Ele. Por isso que ela está de pé. Porque o Senhor ama. O Senhor ama, amado, aquele que valoriza o nome dEle. Jesus já sabia, viu, amado? Sabia que Jesus já sabia? Pois é. Cadê a Maísa? A Maísa está aí? Maísa também desceu as águas, amado. Almi está por aí? Almi está ali. Você vai ver os frutos. E o nome do Senhor Jesus, cooperador Almi, vai ser glorificado, exaltado, para a honra e glória do Senhor. Eu nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Quem pode aplaudir ao Senhor? Quem pode aplaudir ao Senhor pela vida da Joyce? Quem pode aplaudir ao Senhor? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Quem pode aplaudir ao Senhor? Assim como sou. Profeta, sacerdote e juiz. Profeta, sacerdote e juiz. Só isso a vitória de Ana. Só isso a vitória de Ana. Pediu um menino e Deus deu um Samuel. Ó, é mole? Porque o Senhor é bom, diga aí. Porque o Senhor é bom. Fale com autoridade. O Senhor é bom. Porque Ele é maravilhoso, amado. Que o Senhor te dê uma semana de vitória, amado. Que você possa estar estruturado na palavra. Quando Eli entendeu que ela estava orando ao Senhor, ele disse assim, que Deus não era ele, amado, que o Senhor é mole. Jesus é maravilhoso, viu, amado? Ele usou a vida do profeta. O pensamento do profeta mudou rápido. Mulher, aparta desse vinho. Ela disse, eu não tenho bebido vinho nem bebida forte. Mas as minhas ansiedades, os meus problemas, o que eu anseio
Eu não sei se era de manhã, se era de tarde, se era de noite. Mas eu sei dizer que ela colocou na mão do Senhor, e aí ele disse que o Senhor realize as petições do teu coração. A vitória veio. Diga para o teu irmão, a vitória vai chegar. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Quem pode aplaudir ao Senhor? Porque eu creio que Ele é maravilhoso. Amado, o Senhor é maravilhoso. Quarta-feira, culto de cura e libertação, amado. Traga mais um, amado, quarta-feira. Quarta-feira não vai ser o pastor Wilson que vai ministrar, não, amado. Traga mais um. E Deus, Ele vai estar trabalhando nessa casa. Ele continua trabalhando nessa casa aqui, viu, amado? Ele vai continuar operando milagres, prodígios de maravilha. Dia 10 de junho, amado, vai ter o culto dos varões. Varões, nós vamos começar a se preparar para essa segunda oportunidade que o Senhor está concedendo para os varões. As mulheres vão nos ajudar, vai deixar todo o ambiente preparado. Nós vamos estar aí vendo o tema, que as mulheres vão ter um compromisso em outro lugar. É, amado, Deus vai fazer surpresa nessa casa. Sexta-feira não haverá, é verdade. Por que não vai ter? Por que não vai ter? Saída do encontro, amado. E já antemão, né? Aquele que não vai estar lá, venha orar no sábado, interceder pela libertação, viu, amado? Venha com força, para Deus visitar lá, e vida ser transformada, em nome do Senhor Jesus. Terça-feira, dia 16, o pé encontra, amado. Amém ou não amém? Diácono Leandro e Diaconisa Regiane que vai estar dando o pé encontro. Saia com posse de vitória, viu, amado? Dias das mães é todos os dias, viu, amado? Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Dia das mães é todos os dias, viu? Honra pai e mãe, para que teus dias de vida se prolonguem aqui na terra, viu? Não pense que é só essa data não, viu? Eu vou falar aqui mais uma vez. Dia das mães é todos os dias, viu? Tem mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa? Você pode ficar de pé, amado? Senhor Deus e meu Pai, aí está a tua igreja, os teus filhos, que vieram aqui, Senhor, te adorar. Dá uma noite de bênção, uma noite de paz e uma semana de vitória na vida dos teus filhos, da tua igreja, livrando, Pai, de todo mal. Leva para casa os teus filhos, assim como o Senhor trouxe, livrando do assalto, do acidente, do roubo, do furto, do crime de sangue, do laço do passarinheiro. Guarda a tua igreja, nossas crianças, meu Pai. No dia de amanhã, guarda na escola, na creche, cobre com teu sangue. Livra de todo mal, guarda os professores, as professoras, na creche, Senhor, na escola, Senhor. Dá livramento ao teu povo, aos teus filhos, às nossas crianças, livrando de todo mal. Antes de encerrar, deixa eu falar algo aqui. Cubra a tua criança de oração, viu, amado?
Cubra as tuas crianças de oração. Em nome de Jesus, viu? Porque o adversário, ele quer isso. Se a tua criança não estiver bem, amado, você não vai estar bem. Vai haver preocupação. Então, cubra a tua criança de oração, os seus filhos de oração, a tua casa de oração. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. A tua casa é casa de oração, não é casa de palavrão não, viu? Eu vou repetir, Senhor, eu vou repetir. A tua casa é casa de oração, não é de palavrão, tá entendendo? É de oração, não é de palavrão. Vigia para quando você estiver falando palavrão, Jesus não dá um nó na tua língua. Quem avisa amigo viu? Eu vou repetir. A tua casa é casa de oração, não é de palavrão. Senhor Deus, meu Pai, está os teus filhos, a tua igreja. O culto não acabou ainda, viu? Eu estou vendo muito. Não acabou ainda o culto, não, viu? Que o grande amor de Deus Pai, que a doce consolação e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. E todos que concordam digam: amém. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, operando Deus, posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor.